Hakuna Matata, é lindo dizer. Hakuna Matata, sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. É isso aí, garoto! Isso é viver! É aprender. Hakuna Matata. Oi, florzinhas e príncipes, tudo bem? Como foi o final de semana? Foi bom? Todo mundo com saúde, né? Graças a Deus, que isso é o mais importante. Ainda estamos no isolamento, mas quem sabe a qualquer momento a gente volta tudo ao normal e a gente volta para esse isolamento e acaba o isolamento, acaba tudo, né? Tenho pedido muito a Deus que isso aconteça o mais rápido possível para ficar com vocês de novo, porque eu sinto muita falta dos meus amores, tá? Nossa aula de hoje é de português. Eu vim dar uma aula para vocês. Na verdade, eu vim ensinar vocês como fazer um livro. Olha que coisa legal. A nossa aula de hoje é sobre um livro, certo? Nossa aula de hoje é sobre um livro. Então, como assim que é de um livro? A gente vai tentar, né? Criar um livro, bolar um livro. Eu dei uma aula uns dias atrás, onde eu mostrei a vocês algumas características que compõem um livro depois que ele está pronto, né? Acho que vocês vão lembrar. Mas aí, eu trouxe para vocês um livro que eu fiz há um tempo atrás, um trabalho lá da faculdade. Esse meu livro não está completo, do jeito que eu vou ensinar vocês, mas só para ter uma ideia, tá vendo? A história era a história das 4 estações. Verão, inverno, outono e primavera. Então, eu fiz a capinha, coloquei o título do livro, decorei, né? No caso, ilustrei, mas faltam algumas coisas ainda. Comecei a contar a história, mas ainda faltam algumas coisas para que o livro ficasse realmente completo. E é isso que eu vou explicar para vocês hoje, tá? Então, quando a gente vai criar um livro, quando a gente vai fazer um livro, primeiro que tudo, a gente tem que ter uma ideia da história. O que é que vai contar o meu livro? Qual vai ser a história do meu livro? Vai ser sobre o quê? O meu livro vai ser uma história divertida? O meu livro vai ser uma história de ação? O meu livro vai ser uma história triste? Enfim, o que é que eu quero? Qual a história? Que tipo de história eu quero para o meu livro? Vai ser uma coisa que já aconteceu na realidade? Por exemplo, uma coisa que aconteceu na minha vida. Aí eu estou contando aquela coisa que aconteceu na minha vida, estou relatando como se fosse uma história, né? Aí é quando a gente às vezes assiste um filme ou lê um livro que diz assim, baseado em fatos reais. Por que baseado em fatos reais? Porque aquilo já aconteceu na realidade. E a pessoa foi e escreveu o livro ou produziu o filme contando aquela história que já se passou, ou com ela ou com outra pessoa que foi do convívio dela, tá? Então, o primeiro passo, na verdade, para a gente escrever o nosso livro, é a gente pensar em como será a nossa história, não é isso? O que vai contar a nossa história? Vai ser baseada em quê? Vai ser um fato real? Vai ser uma coisa que eu vou criar, que eu vou inventar? Enfim, o que vai ser? Qual vai ser? Como vai ser a minha história? O que é que eu quero escrever sobre o quê? Depois disso, a gente vai tentar pensar num título para aquela história. Por exemplo, eu vou escrever, o meu livro vai contar uma história de ação. Eu tinha um cachorro que era muito travesso, o meu livro é baseado em fatos reais. Eu tinha um cachorro que ele era muito travesso, então eu vou contar algumas travessuras que o meu cachorro fez durante a minha convivência com ele. Então, qual é o título que eu vou dar para o meu livro? Deixa eu pensar. Ah, tá, eu vou colocar assim, um cão travesso. Pronto, esse vai ser o título do meu livro. Foi um título que eu criei, baseado naquilo que eu vou escrever. Tem que ser o título, tem que ser de acordo com a história que eu estou escrevendo. Eu não posso colocar o título, um cão travesso, contar a história de um gato. Não, eu tenho que colocar o título da história de acordo com aquilo que eu vou escrever, tá? A terceira coisa que a gente tem que... O título, né? A segunda coisa que eu tenho que pensar, tá, gente? É o título. Título do meu livro. A terceira coisa que eu tenho que pensar é quem serão os personagens da minha história. Ah, o meu livro é Um Cão Travesso. Quem serão os personagens da minha história? O meu cão, lógico, né? O meu cachorro, é claro.
que ele vai ser o personagem principal, provavelmente, mas outras pessoas vão fazer parte da história. Eu, meus filhos, minha mãe, meu esposo, enfim, quem são as pessoas que vão fazer parte daquela história que eu estou contando? Então, as pessoas que vão fazer parte daquela história, elas são os personagens, não é isso? Os personagens do livro que eu estou escrevendo. Depois disso, eu preciso separar os materiais que eu vou precisar para confeccionar o meu livro. Quais são os materiais que eu vou precisar? Papel, não é isso? Então, materiais. Eu vou separar os materiais que eu vou precisar para confeccionar o meu livro. Eu vou precisar de papel, eu vou precisar de caneta para escrever, muito embora depois eu tenha que digitar ele, ou eu mandar para a editora editar e imprimir. Mas por hora eu vou precisar de papel, eu vou precisar de caneta, eu vou precisar de lápis de cor para ilustrar o meu livro, né? Desenhar algumas cenas do meu livro e ilustrar, ou tentar desenhar e ilustrar. Vou precisar de lápis de cor, eu vou precisar de tinta, provavelmente, né? Para ilustrar também algumas coisas. Eu vou precisar do grampeador, para grampear as páginas do meu livro. Vou precisar de muitas coisas. Então eu tenho que separar o material que eu vou utilizar para escrever o meu livro. Então, eu já sei que para escrever o meu livro, eu tenho que pensar na história, eu tenho que pensar no título da história, eu tenho que pensar quem serão os personagens, e eu tenho que pensar quais são os materiais que eu vou gastar eu vou precisar, no caso, para escrever aquele livro. Agora, a gente realmente vai começar a organizar o livro, o passo a passo, para escrever o meu livro. Então, eu vou organizar. Primeiro passo que eu vou fazer, depois que eu tiver feito tudo isso, organizado e tal, então o meu primeiro passo será separar os materiais que eu vou precisar. Então, eu vou separar os materiais, tá? Esse será o meu primeiro passo. Eu vou escrever o meu livro. Então, primeiro que tudo, eu tenho que separar os materiais, que eu já sei quais são, né? Eu já pensei. Eu vou ter que separar os materiais que eu vou utilizar e vou colocar naquele canto onde eu vou escrever o meu livro. O segundo passo será fazer a capa do livro, confeccionar a capa do livro, certo? O que é que eu vou colocar na capa do meu livro? Na capa do meu livro eu vou colocar o título, que é o nome da história, né? Eu vou colocar o autor. Quem é o autor? O autor sou eu que estou escrevendo o livro. Então, eu sou a autora do meu livro. Então, eu vou colocar na capa eu vou colocar o título do livro, o autor, quem foi a pessoa que ilustrou, certo, o livro. Se fui eu que ilustrei, que desenhei as cenas do livro e pintei, eu vou colocar que a ilustradora também sou eu. Mas se eu pedir para outra pessoa desenhar as cenas do meu livro e ilustrar, então eu vou colocar que a ilustradora é aquela pessoa, não sou eu, tá? Se eu vou mandar para a editora, eu vou mandar só o meu livro escrito à mão. E a editora vai confeccionar o livro, vai desenhar e vai ilustrar. Então a editora vai colocar o nome de quem desenhou e de quem ilustrou, ok? Depois disso, o meu terceiro passo será organizar e numerar as páginas. Então, eu vou organizar e numerar as páginas, tá? Então, quando eu começar o meu livro, eu tenho que colocar. Eu tenho aqui o meu livrinho. Por isso que eu disse que no meu estavam faltando algumas coisas. Porque aqui, no caso, seria a página número 1 do meu livro. Página número 1, página número 2, página número 3 e assim por diante. Eu posso colocar o número da página do meu livro aqui em cima, mas eu também posso colocar o número da página do meu livro aqui embaixo, no finalzinho da página, tá? Então, eu tenho que organizar como? Eu tenho que organizar o meu livro, né? O passo a passo do meu livro e numerar as páginas. Depois disso, o meu quarto passo será elaborar o sumário. O que é o sumário, Tia Gil? O sumário é o que eu vou dizer que vai acontecer durante o livro. Então, a primeira coisa que tem no meu sumário é
é a apresentação do livro. Eu estou apresentando a história. Eu estou escrevendo e contando, agradecendo as pessoas que participaram do meu livro. Enfim, se o meu livro tiver várias partes da história e eu tiver separado parte por parte, então eu vou colocar a primeira parte. Qual foi o título que eu dei à primeira parte? Quando o cãozinho chegou na minha casa. Então, essa vai ser a primeira parte do meu livro. Eu vou colocar lá. A segunda parte do meu livro, quando o meu cãozinho começou a crescer. E assim sucessivamente, tá? Então eu vou enumerar as partes do meu livro. E depois, no final, eu vou colocar os agradecimentos do meu livro. Assim, ao final da história, né? O que foi que aconteceu no final da história. Então, o sumário é tudo o que vai acontecer durante o livro, numeradamente. Onde é que está a primeira parte do meu livro? Aqui, página, na página 5, então eu vou colocar o nome da primeira parte do meu livro e uns tracinhos e o número que a página daquela parte está. Página 5. Onde é que está a parte que conta que o meu cãozinho chegou aí na minha casa, que foi a segunda parte. Então, o cãozinho chegou na minha casa, página tal. E assim, sucessivamente, até que termine a história e o meu sumário esteja pronto, tá? Depois disso, eu vou para a minha quinta parte. Então, qual será a minha quinta parte? A minha quinta parte é fazer a quarta capa da história. Quarta capa do livro. Como assim, Tia Gil, a quarta capa do livro? O que é a quarta capa? A quarta capa, eu vou contar resumidamente como é a história do livro. Certo? Eu tenho que contar de uma maneira que as pessoas fiquem curiosas para ler. Eu acho que vocês já pegaram algum livro que no final dele tem a quarta capa, tem dizendo, o livro fala sobre isso, sobre isso, sobre isso, conta a história de tal pessoa, que se passou em tal lugar, mas de uma maneira que desperte a curiosidade da pessoa em ler o livro, em ficar interessado em descobrir o que foi que aconteceu naquela história. Então, se é um cão travesso, o nome do meu livro, né? Aí, ou o meu cão travesso, que eu não lembro dele qual foi o nome que eu disse. Aí eu vou colocar que o meu cão, era um cãozinho chamado Bidu, que ele chegou na minha casa, ele era muito travesso, ele era muito engraçado, ele fazia travessuras que eu ficava furiosa na hora, mas depois eu caía na gargalhada. Então, as pessoas vão querer saber que travessuras era essa que ele fazia, que me deixava furiosa e que depois eu caía na gargalhada. Então tem que ser de uma maneira, a quarta capa, que as pessoas, quando lerem aquele resumo da história, terem a curiosidade de ler a história, de saber o que aconteceu, de saber o que foi que se passou e como foi que terminou aquilo ali, tá? Então essa é a chamada quarta capa. E o sexto passo do meu livro é finalizar o livro, né? Finalizar o livro. Eu vou finalizar o meu livro agradecendo as pessoas que participaram dele, né, da história, agradecendo aos meus leitores, desejando a eles uma boa leitura, desejando a eles que eles gostem realmente do livro que eu escrevi e que divulguem, né, para os seus amigos. Divulguem, olha, eu li um livro muito bom, escrito por Gilneide, eu gostei, e saia divulgando, certo? Então é assim que a gente consegue produzir um livro. Na atividade de casa de vocês é bem legal. Vocês, não é produzir um livro, mas ele vai fazer algumas perguntas que estão relacionadas com isso aqui. Mas se alguém tiver interesse em produzir um livro, ótimo. Quiser produzir, depois mandar para a Tia Gil ver, eu vou gostar, viu? Eu vou gostar muito de ver, tá? Então, um beijo para vocês. Vou finalizar a minha aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Agora, todos os alunos do Vovô Pedro e do Pedro Leandro sabem escrever um livro, sabem como é que confecciona-se um livro, né? Porque vocês são muito inteligentes, vocês são show de bola. E agora vocês já sabem como é que faz. Muita saudade de vocês, muita de verdade. Eu já não estou aguentando mais, meu coração já está explodindo de tanta saudade. Mas eu tenho muita esperança que em breve a gente vai estar junto de novo, tá? Beijo, meus amores.